Pois nós vamos em 24 de maio e o mundo segue capotando, né? São coisas fantásticas. Normalmente, né, a gente senta ali a mão os políticos, porque político é esse, político é aquilo, tal. Como se o político, ao, por exemplo, passar na Praça da Matriz ali, ele vai dar uma passeadinha. Passou pela Praça da Matriz, passeando com o cachorro. Aí, de repente, ele diz assim, sabe uma coisa? Eu vou virar deputado. Entra e vira deputado. Mesma coisa, imagine os senadores, o cara sai do interior de São Paulo, vai dar uma passeadinha na Praça dos Três Poderes. Sabe uma coisa? Acho que eu vou virar senador. Entra e vira senador. Tá certo que tem idiota que pensa, que diz que não fica vermelho, diz que a Terra é plana, né? Tem, se tem. Mas todos sabemos que ninguém chega no parlamento se não for pelo voto popular. E digo mais, receber o voto popular, esqueçam qualidades, não qualidades, defeitos, não defeitos. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que consegue ser vereador na sua cidade, por menor que seja, deputado, pá. São pessoas, gostem, não gostem, queiram, não queiram, têm determinadas qualidades que faz com que o povo enxergue neles a capacidade de representá-los. Portanto, quando falo de senadores, vereadores, deputados, presidente da República, nós precisamos reconhecer que existe uma classe de pessoas que tem determinadas referências que busca e conquista a confiança do povo. Portanto, os responsáveis por estes que estão lá representando o povo é o povo. É certo que vivemos um déficit democrático gigantesco, porque muita gente pensa que votar é ir lá na urna digitar um número, que é um outro problema, né? Porque o número despersonaliza, número é número, número não é nome, né? Lembra que esses dias eu falei, o nome precede, né? As pessoas no momento da eleição têm um número por conta do sistema eleitoral adotado, que do meu ponto de vista ele é correto, ele tem esse problema. Ele tira a cara das pessoas. Por isso a gente sai na rua e pergunta para as pessoas em quem elas votaram e elas não vão lembrar, não vão mesmo. Por quê? Porque o sistema, ele despersonalizou as próprias pessoas. Assim como às vezes nos despersonalizam, criando outras coisas, outros personagens, por esta mediação que a rapidez, a instantaneidade das redes produz, os números, quando substituem nomes, eles geram uma mediação que despersonaliza, que retira a tradição, que retira a própria substância das pessoas. Isso é um tema que um dia talvez a gente consiga debater. Penso que atualmente isso é impossível e inviável. Mas por que eu estou falando isso? O mundo capota. Em Gaza, o genocídio campeia, segue. Quem ousa criticar Netanyahu, Trump, vira antissemita. O Washington Post, que é propriedade do dono da Amazon, simplesmente declarou, sem nenhum pudor, que notícias contra o governo Trump não serão publicadas, e não serão publicadas, e simples assim. Olha, Washington Post, jornal de uma tradição gigantesca. O dono chegou lá e mandou, não. O fato que sai aqui é o fato que eu quero que saia. Fora isso, pelo menos ele disse isso publicamente. Não. E os que fazem isso e não dizem? Tá cheio por aí, a tal de mídia profissional. Aí o Trump vem e diz assim,
eu vou taxar o iPhone em 25%. Tem que ser produzido todo nos Estados Unidos. Nós não estamos falando de um ser completamente grotesco como é o nosso ser aqui, que tem forma de gente. Não. Quando o cara fala isso, ele começa a virar os seus canhões para dentro de casa. As bolsas começaram a derrocada. Imediatamente eles, não, mas não é só para o iPhone, é para a Samsung também. E quem tem um mínimo de inteligência e está vendo o que está acontecendo, diz assim, isso é um ato político, mais um, como fez com Harvard, proibindo estrangeiros em Harvard, que a justiça americana já bloqueou. Dizem os americanos assim, o custo do iPhone dobraria. Uns dizem que mais que dobraria. Um iPhone, o telefone mais consumido do planeta, né? É produzido quase que totalmente na China. Imaginem vocês mudar uma cadeia produtiva inteira. Vocês pensam que o Trump não sabe disso? Mas é evidente que sabe. Logo atrás ele engatou. E com a União Europeia, 50% das questões cambiais. Olha, gente, a União Europeia não é o México, não é El Salvador. Mas será que ele não sabe disso? É evidente que ele sabe disso. Mas ele também sabe que a massa que votou nele, por mais que comece a sentir no bolso, vive, digamos assim, uma teia ideológica que os impede de perceber a condição política que estão gerando para os Estados Unidos e para o mundo. Quando Trump diz que Harvard não pode ter estudantes estrangeiros porque Harvard é uma universidade antissemita, isso remonta às falas de Hitler. Olhem e vejam. A história está aí para ser vista. O ultranacionalismo, ele traz consigo uma base ideológica, e no caso do Trump, ela vem regada com requintes de crueldade, né? Porque o movimento supremacista americano é muito forte. Muito forte. E notem, por exemplo, Trump diz que na África do Sul se comete genocídio contra brancos. É mole, gente. É mole. 7% da população branca na África do Sul detém 72% das propriedades. E junto com esse discurso supremacista branco, racista, vem a misoginia, todo tipo de preconceito que vocês queiram ver, se quiserem ver, lógico. Porque esse é um outro problema, né? As pessoas não querem ver para manter íntegras as suas posições ideológicas. E voltando ao começo da minha fala, cara, o mundo, aspas, liberal, fecha aspas, informado, escolado, sabe de tudo isso. E mesmo assim, seguem sustentando uma posição que racionalmente é insustentável. Ela é anticivilizatória. Onde isso vai parar, né? Onde isso vai parar? Mas eu prefiro dizer o seguinte: quem está dentro quem está no âmbito da representação política só está ali porque parcelas importantes do povo fizeram uma opção, se sentem representados por essas pessoas. Então não dá para pegar leve com a sociedade. Nós temos responsabilidade nisso tudo, e muita responsabilidade. Veja o Brasil agora retomando, pelo discurso de Tarcísio de Freitas, o tema da religião e da política. Está tudo na nossa cara.
basta abrir o olho.